Fala, galera do canal do Macário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, sejam muito bem-vindos ao meu canal do Eu Não Te Conheço. Então, muito prazer, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever ali embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, porque hoje, atendendo a pedidos, especial de 100 mil inscritos também, a gente ainda não fez 100 mil, mas eu já vai fazer, eu vou deixar isso aqui para quando tiver 100 mil. Estamos com ele, doutor Marcos Lago. Valeu. Cara, primeiramente, é uma honra ter um médico aqui. Você não sabe quantas vezes o pessoal já pediu em casa, traz um médico. E é difícil achar um médico disposto a conversar com a gente sobre narguilha ou sobre essas coisas e ter uma cabeça mais aberta para poder realmente entender mais sobre isso e tal. E eu queria, né, antes de você se apresentar, porque eu tô animado, tô empolgado. Desculpa, gente, é muita emoção. Já deixa o joia, merece. Você fez um vídeo, e foi assim que eu te conheci, que muita gente compartilhou, assim, no Facebook, que foi você falando sobre vape, que é isso aí que você tá na mão, cara. Esse aqui é um dos mais antigos que eu tenho. Eu trouxe hoje para dar sorte. Você trouxe pra dar sorte. Tô lisonjeado. Cara, me fala um pouquinho sobre isso. Você é médico há quanto tempo? Conta mais essa história louca. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Imagina, prazer. Está fantástico a sua organização, os meninos joias, e parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é muito importante a gente levar conhecimento para as pessoas, né? Eu sou médico há bastante tempo já. 94 me formei. Tá? Fiz psiquiatria, eu sou da USP, né? Fiz medicina na USP, depois fiz psiquiatria na USP também. E estudei na Alemanha, nos Estados Unidos, fui passear um pouco. E tenho um mestrado em neurociências também pela USP, tá? Então, eu gosto de estudar comportamento, gosto de estudar envelhecimento, um tema que eu gosto bastante. A gente tem uma noção muito ruim de envelhecimento. E às vezes uma noção muito ruim de vida mesmo, né? Que a gente estava batendo papo e eu acho que é isso que nós estamos conversando aqui hoje. Eu acho que é o fundamental. Também vamos falar de vida, né? O médico, ele não pode ser só um indivíduo que trata a gripe, né? Não, remédio. O médico tem que ser um indivíduo que estuda ser humano, não doença. Tem que estudar gente, pelo menos eu vejo assim. E a gente estudando gente funciona do jeito que gente funciona. Não de acordo com normas e regras externas, tipo lei, tipo uma série de besteiras que a gente vê aí. E tem até um psicólogo bastante famoso, Jordan Peterson, não sei se você conhece. Ele fala assim, se está todo mundo desobedecendo a lei, acho que ela não está funcionando, tem que sair. Então, vamos falar um pouco de legislação também aqui, por isso que eu estou introduzindo esse assunto. Vamos falar de gente, vamos falar do que gente faz para ficar perto dos outros, para sociabilizar. Isso aqui é um instrumento de sociabilização. Sim. Todas as substâncias psicoativas na natureza humana são usadas para sociabilização. Claro, tem as doenças. Tem gente que vai usar e vai se retirar da sociedade por causa desse uso, porque o cara vai ficar doente. Mas é uma minoria da população. Então eu acho que não adianta a gente só falar desses casos. A gente tem que falar das pessoas que usam para ter uma harmonia social maior. A gente tem um problema que as pessoas geralmente tratam a exceção da regra como regra, né? Exato, então, isso é bem complicado. Pega, às vezes, um caso, e não estamos citando algo específico, mas é muito comum pegar um caso específico e falar, olha, gente, isso aqui como acontece o tempo todo. Calma lá, aconteceu aqui que você está vendo, porque todo mundo está sabendo, porque é um absurdo mesmo, mas talvez não seja nessa intensidade que esse evento se replique de novo, então calma lá, vamos entender melhor isso aqui. Tem um monte de gente que discorda de você, então é legal pensar exatamente isso que você está falando, no perfil de consumo, no comportamento humano. Por que o ser humano bebe? Por que o ser humano fuma? Eu fiz um vídeo com o Gu, eu estava conversando isso com o Gu. A gente discute muito, pode fumar isso, não pode fumar aquilo outro, porque isso, aquilo... Pera, pode fumar ou não pode? Talvez essa seja uma pergunta que a gente tenha que fazer, sabe? Antes de começar a pensar sobre o que é... Calma lá. O que é fumar? Por que pode, por que não pode? Se você pode um, por que não pode outro? Isso, fantástico o que você está falando. Porque o ser humano funciona apesar da regra. Nós temos regras internas. Nós somos bichos que nascem com uma programação cerebral fantástica. Sim. Ninguém te ensina a respirar, né? Você já começa e vai. Então, é um bicho que tem uma série de funcionalidades, subrotinas cerebrais prontas, de comportamento, de percepção do outro. O uso, por exemplo, tem
tem macacos que bebem fermentados, que conseguem preparar o fermentado. Elefante come a marula fermentada. Tem a teoria do macaco bêbado, que é o primeiro consumo de drogas registrado na humanidade, tenha sido de macacos que tenham comido frutas fermentadas. Isso, perfeito. É isso mesmo, nós estamos falando Sim. da mesma coisa. E tem alguns que vão em busca disso. Sim. Então, a busca da substância que modifica o comportamento, ela é da natureza, né? O ser humano tem 300 mil anos, nossa espécie tem 300 mil anos no planeta, né? Ela não tem 50. Não estamos aqui desde de que inventaram as regras. As regras foram inventadas depois, a gente foi inventado antes. Então, tem que sempre lembrar disso. O fogo, a gente estava falando de fogo, né? Fogo tem 2 milhões de anos que acompanha a gente já. A nossa espécie tem 300 mil, os outros eram né? Sapiens, não eram que nem nós. Eram muito bons, já lidavam com fogo, mas que nem nós é pouco tempo. Enfim, o fogo é uma das coisas que a gente usa para fumar, o tabaco, aquecimento de ervas, o preparo de erva, todos os pajés de todas as tribos aquecem ervas e tomam ervas. Então, Acho que isso aí se vê em culturas que todo. não tinham contato de civilização, por exemplo. Como que você podia chegar na América do Sul, que era um novo continente, caiu um meteoro que seja, fez Pangeia, virou continente. O Homo sapiens evoluiu nos continentes sem ter contato um com o outro. Por que eles fumavam em ambos os continentes? Porque tinha tabaco aqui. Já se fuma, a cannabis já tem relatos de que era fumada há mais de 4 mil anos na China. Então, você pode ver que tem perfil de pessoas que fumam em civilizações que nunca tiveram contatos, mas fumavam em... Porque é o mesmo bicho. É o mesmo bicho. Nós aparecemos no sudeste da África, entre 250 e 300 mil anos atrás. E de lá, a gente foi povoar o mundo. Interessante que tinha outras espécies parecidas com a gente, outros hominídeos, tá? Então, a gente tem algumas diferenças, inclusive étnicas, no mundo, por causa dos cruzamentos da nossa espécie sapiens com outras que também tinham, tá? Então, na Europa, o Neandertal, você tem na Ásia o homem de Denisova, né? De Denisova, desculpe os antropólogos aí. Você tem algumas diferenças, mas o sapiens é idêntico, é o mesmo, né? Inclusive, a cor da pele, ela é dada pela migração e produção de um hormônio chamado vitamina D, que a turma nem sabe por que a cor é diferente. Por causa da produção de vitamina D. Muito interessante como que a gente funciona, a nossa fisiologia. E a fisiologia, então, é parecida. E o cérebro, muito parecido. A utilização de álcool. O álcool é o chamado de tempero social. Álcool é tempero social, pessoal. A pessoa bebe, fica mais inibida, Você consegue chegar na menina no relaxa barzinho. Exato, consegue trocar uma ideia melhor com os outros, mais relaxado. Pra ir no happy hour, pedir uma promoção pro chefe, você toma 2 brejas, uma tequila, assim, ô chefe, não sei o que. O álcool foi usado como anestésico no início. O primeiro anestésico da medicina foi o álcool. E sabe o que é curioso? Pensar que na década, 100 anos atrás, um século atrás, você tinha o Capone, porque o álcool era proibido, né? Nos Estados Unidos, a lei seca. Então, olha a desgraça que foi a tentativa, e só houve essa tentativa nos Estados Unidos, e eles nunca mais vão repetir, já sabem, né? Que foi proibir uma substância ativa no cérebro. Né? Foi uma desgraça, foi uma criminalidade que adveio disso, enorme. Hoje a gente tem drogas que pode, drogas que não pode, né? Quer dizer, você tem o álcool que é legal, você tem o cigarro legalizado. E a gente tem documentado quantas pessoas morrem todos os anos com isso. Não, o álcool é um assassino, é um grande assassino. Por quê? Todo mundo fala, não dirija, não faça isso, não faça aquilo. Os bastidores matam muito mais. Ninguém conta. Enche a cara e vai fazer coisa que não pode. Então, aí a gente tem que começar a entender como que os bichos usam substâncias, como o ser humano, bicho, usa substâncias, e quando que dá mais certo, quando que dá mais errado. Sim. Quando é menos proibido, dá mais certo. Olha que interessante. Há uma tendência nesse comportamento, né? Quando o uso é ritual, quando o uso é familiar de substâncias, você tem menor quantidade. Os trabalhos científicos mostram isso. Você tem menos gente viciada, menos gente abusando de substâncias. Porque há um entendimento maior. Foi treinado em família. Você tem um entendimento
Tá, se eu tomar um gole disso, por exemplo, a gente conversou sobre a aspirina. Quantas pessoas morrem Tem gente tomando que sangra, toma aspirina, sangra até morrer. Então, assim, Tilenol mata um monte. se você colocar na ponta do lápis, por exemplo, se você tomar uma aspirina, talvez ela vai te ajudar com a dor de cabeça, mas se você tomar 15, talvez você tenha um choque anafilático e morra. Então, também tem aquela questão da diferença do remédio, o veneno, ser a dosagem. Perfeito. Isso é uma regra, inclusive, da medicina, né? E hoje a gente, voltando para a medicina, tem um laboratório muito importante, alemão, que há 100 anos atrás produzia heroína industrializada, cocaína industrializada, todas essas substâncias que hoje a gente chama de drogas proibidas, foram usadas na indústria farmacêutica em algum momento. Com os opioides. Hoje você tem os americanos morrendo com intoxicação por opioide, viciados em ópio. Mas o ópio é o quê? É um remédio para dor. E é uma coisa legalizada. Você vai numa farmácia, de repente você tem que colocar $20 ali a mais com a sua receita que talvez esteja vencida. Mas consegue. Aí que tá a questão. E isso, eu não lembro agora quem que comentou isso. A pessoa específica que disse essa frase, mas ele falou assim, sempre houve muita preocupação em toda essa guerra às drogas, mas as drogas nunca foram tão fortes e tão acessíveis como são hoje, com toda essa guerra. Veja, nós temos tecnologia de satélite e de drone para matar um general descendo do carro do outro lado do mundo, que aconteceu outro dia. Então nós não temos tecnologia para destruir lavoura de papoula, de maconha. Talvez não tenha interesse. Então, peraí. Então, qual é o assunto? E aí, é esse assunto que eu acho que tem que trazer, o assunto do comportamento humano, não é porque a lei, a Anvisa, não sei quem está discutindo alguma coisa política. Eu acho que a gente tem que falar de ser humano. Por que a pessoa usa ou deixa de usar, por que ela precisa ou deixa de precisar. Então, e aí ver de quem é mais, qual é o interesse que a gente quer defender. Eu acho que a gente tem que defender, como eu já ouvi você falar também, defender o direito do indivíduo de existir, de ter uma vida socialmente adequada, de minimizar risco, né? Eu acho que, como médico, eu tenho que falar isso. A gente tem que minimizar os riscos. Óbvio que tem risco. Atravessar a rua também tem risco. Quantos atropelamentos tem em São Paulo? Então agora vamos proibir todo mundo de atravessar a rua, porque aí não morre mais ninguém atropelado. Então, não dá para fazer raciocínios que não estejam baseados em bom senso, em lógica, em estatística, né? Então você libera o álcool que mata todo mundo, mas você proíbe o vaporizador. Não mata ninguém. Ah, morreram. Eu fiz um vídeo disso, né? Sim. Morreram porque os caras inventaram. Não usaram as coisas certas, eles combinaram um óleo. Isso aqui é um álcool, óleo de vitamina E, não sei o que lá. Aquilo condensou óleo no pulmão, o cara morreu. Tchau, não tem óleo aqui que é álcool. É o glicerol, que é o mesmo do narguilé, né? Sim. E o propileno glicol, que é álcool também. Então, a vaporização, que a gente estava até falando, né? A vaporização em baixa temperatura e por pouco tempo, 70% do componente é água. Doutor, mas isso não dá água no pulmão? Porque não. O pulmão não são dois sacos plásticos que vão enchendo com o que você vai pondo dentro. Que o ar não enche, a água encheria. Que é mais ou menos esse o pensamento que a turma está fazendo para fazer essa pergunta. Tipo aquele geladinho que suco, você vai enchendo com ele, vai põe no freezer. Não, o pulmão ele é um local de troca, né? O alvéolo ele é uma célula modificada que faz trocas, né? Por exemplo, ninguém morre afogado na sauna úmida, né? Não dá água no pulmão e na sauna. Ninguém morre afogado tomando banho quente. Ninguém morre afogado tomando banho quente, nem fazendo a água do café. Consegue escrever no espelho, mas não morre afogado. Não morre afogado. Então isso aí é uma falácia, não tem, é uma coisa popular que realmente não tem problema, né? Isso, quando o pessoal diz água no pulmão, geralmente eles assimilam, só para puxar mais esse gancho, porque também é uma dúvida muito frequente, muita gente me marca em um monte de coisa disso no Facebook. Olha, uma menina aqui de 22 anos está fazendo drenagem aqui na pleura porque teve um derrame. O menino de 16 anos. Ao que você poderia atribuir isso? Porque os médicos, em geral, quando você vai ver narguilé mata jovem, aí quando você entra no site para ler a notícia, além da manchete, diz que médico diz que possível causa possa ter sido um fungo adquirido no narguilé, por exemplo. E então já começa que pode ter desencadeado numa pneumonia que agravou para um derrame pleural. Tá. Então,
O derrame pleural as pleuras, você já explicou isso em vídeo seu. Visceral e aparietal. Tem duas lâminas, duas pelezinhas, uma colada no pulmão e uma logo em seguida. E no meio tem um espaço que é virtual a maior parte do tempo, ou seja, ele não está lá, elas estão coladinhas, mas às vezes por inflamações, e aí uma reação inflamatória. O que é uma reação inflamatória? Uma reação de defesa. Nosso corpo tem um sistema imunológico que faz defesa do nosso corpo. Sim. E a defesa a gente chama de reação inflamatória. Tá? Inflama, vem todas aquelas, vem células de defesa, vem mais sangue, os vasos se dilatam quando você tem uma reação inflamatória. Por isso que fica vermelho o lugar. Quando o vaso dilata, vem mais sangue. Quando é lá nesses lugares de circulação terminal ou fim do vaso, quando ele abre, ele fica poroso. E uma parte do sangue vai para esse lugar, que a gente chama de plasma. Então ali, esse tecido pleural começa a juntar essa aguinha e dá inflamação e ele dá uma inchada. Como quando você dá uma topada no braço e fica inchado. Aquilo é um edema que a gente chama. Então, edema de batida, na pleura também pode acontecer. Por um monte de coisas, né? Claro que quando você tem... o problema de assistir notícia é uma coisa grave. Eu falei outro dia, saiu um trabalho fantástico, há pouco tempo, um trabalho científico dizendo o quê? Uma das maiores causas de ansiedade na população é assistir notícias, ler jornal, assistir notícias. Por quê? O cara da notícia, ele só impacta você. É só causar impacto. Então é contraste. Ele não pode falar, olha, está dando tudo certo, a população hoje é muito melhor do que era antes, está tudo bonito. Não, isso não vende. Ele tem que falar, olha essa desgraça, olha essa desgraça. Foi atropelado, um caminhão explodiu, esquartejaram a sogra, não sei o quê. Uma pessoa usou uma substância que todo mundo ninguém sabe, não sabe muito bem, mais ou menos, né? Isso será que faz bem, será que faz mal? Usou, e o médico falou, nossa, foi daquilo. Aí o meio de comunicação leva isso para um nível alarmatório. Alarme. Isso é um alarme para vender coisa, para vender notícia. Ciência não é bem assim, né? Ciência não é bem assim. Então, não tem isso, cara. Um caso. Pode ser um caso? Pode, porque aquela pessoa era sensível a alguma substância que ela usou, fez uma individualidade biológica. Claro. Eu fiz um outro... Terminando esse comentário que eu acho interessante, a gente começou, eu queria só terminar, né? Porque aí vem os engenheiros químicos me bater depois que eu estou falando que isso aqui tem só água. Não, 70% de água quando usado em baixa temperatura por pouco tempo. Porém, se você pegar aqui e aumentar a potência, os watts, a temperatura, você pode diminuir drasticamente a quantidade de água para 15%. E aí você fica com 85% de tranqueira. Então, o importante é também saber usar as coisas. Sim. A gente chama de vaporizador, porque a gente está achando que é vapor. E aí, quando fala vapor, parece uma coisa leve. Sim. Isso é um vapor, não faz mal, tá? Mas ele só não vai fazer mal mesmo se você usar... dentro do limite. Num limite muito baixo, tá? Se você usar lá para cima, tem uma coisa chamada semicombustão. Que eu acho que é uma coisa que a gente, inclusive, vai falar de arguilha também, que tem uma semicombustão. Na semicombustão, você produz não só vapor, mas aí você vai para um pouco de fumaça também. Aí a gente tem que lembrar que fumaça não tem que estar no nosso pulmão. A fumaça que você diz, no caso, para introduzir um pouco mais para o pessoal, seria o que exatamente? Então, quando você queima um material carbônico, a queima carbônica, né? Quer dizer, a oxidação com alta temperatura, que nem pegar um carvão e assoprar, que ele fica vermelho quando você vai fazer o churrasco lá, o seu carvão também, do arguilho, você assopra ele, você dá oxigênio, ele aumenta. Você joga um comburente ali que ele... Então tem que ter fogo, tem que ter oxigênio, tá? E uma reação em alta temperatura. Isso a gente vai chamar de combustão. E aí tem um consumo daquele... Sim. E a liberação de pequenas partículas, tá? De partículas sólidas. A fumaça, ela é formada de partículas sólidas. Essa é uma coisa diferente. Então aqui, o vapor é vapor líquido. É líquido, o outro é sólido. Entendi. E essas partículas sólidas vão para dentro de você arregaçando. Do jeito que vem... Estraga. Porque é sólido. Então ele vai riscar a artéria, vai machucar a artéria, vai riscar o véolo.
porque é como uma coisa dura. E apesar de ser pequeno a nível microscópico, nossos alvéolos... Nós temos um monte de também coisa microscópica. Então ele vem como se fosse pegar um caco de vidro e esfregar em uma parede de gesso. Isso, boa. Talvez boa ideia. Você não consiga ver o caco de vidro, a garrafa de vidro sendo fincada, porque é muito longe essa parede, mas lá no meio, lá dentro tem uma... Então esse é o nosso medo sempre, né? Sim. Não dá pra gente fazer propaganda de estragamento dos outros, Não, né? e é um alerta que eu sempre puxo aqui, porque o pessoal sempre acha que nos vídeos que eu vou fazer a respeito de saúde, acho que eu falo bem de narguilé, que narguilé é ótimo, e eu falo pra todo mundo, narguilé faz mal, porque qualquer coisa que você for fumar é mais prejudicial do que você não fumar. Isso. Então quando você tem a opção entre não fumar e fumar alguma coisa, entenda que fumar qualquer coisa é mais prejudicial do que a opção de não fumar. Perfeito, eu já ouvi você falando isso é brilhante que você disse. O pulmão foi feito para respirar ar. E isso deve ter a proporção de acho que 16,02% de oxigênio, não tem? Acho que até mexer no argônio muda o metabolismo. Então assim, toda vez que você afeta essa proporção, você não devia estar afetando ela. Mas se você afeta, você vai ter uma consequência. Você paga um preço. Você paga um preço. E aí que entra a questão. Esse preço pode ser pago? Porque é o que a gente está falando, né? Você pode fumar? Você pode escolher fumar? Porque tem a cerveja que custa R$2 e tem a garrafa de uísque que custa 15 mil. Uhum. Você pode pagar o preço que você quiser, desde que você tenha o recurso para pagar esse preço. Certo. E aí que está o ponto. Você acha que o ser humano deveria ter essa liberdade de... É claro que a gente está falando muito da conscientização aqui, e eu acho que ela é fundamental. Você comprar uma caixinha de cigarro e você ler que aquilo pode deixar você broxa. Quer dizer que todo mundo vai ficar broxa? Não. Claro que não, né? Mas quer dizer que se você ficar broxa, você não pode xingar aquilo, porque está te avisando. Mas tem uma coisa interessante também, só para começar a te responder. Quem mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, e arredores, né? Arredores, assim, você pega a massa de poluição que tem em cima de São Paulo, ela tem 100 quilômetros de diâmetro, né? É bastante grande. Então acho que deve chegar quase em Campinas aqui. Fácil, por cima deve chegar. E lá também tem, quer dizer, deve juntar. O que acontece? Morar em São Paulo, respirar o ar de São Paulo é o equivalente a fumar 4 cigarros por dia. De papel, que faz mal. É a mesma quantidade de fumaça destrutiva que fumar 4 cigarros por dia. Então já está todo mundo fumando. Mesmo aqueles que são contra cigarro, vocês estão fumando também. A não ser que você mude para o Acre, sei lá. Vamos proibir a atmosfera então, aí, pessoal. Você está proibido de morar em São Paulo se você não quer fumar. Bom, enfim. Então, a gente tem que entrar nesse assunto que você está falando. O que é viver, pô? O que é viver? Quanto é a expectativa de vida? Para que a gente serve? Para que serve o ser humano? Para nada. Para que serve? A gente serve para se manter vivo o tempo inteiro, só. Como é que a gente faz isso? Das mais variadas formas. Né? A gente se alimenta, a gente faz exercício, a gente dorme, mas a gente tem uma outra maneira de se manter vivo que é ter descendentes. Então a gente transa e faz filho. Então é para isso só. Nós somos formados biologicamente. Biologicamente. A gente é um animal que aprendeu a usar calculadora. Perfeito. Mas a gente foi formado pelo DNA, código genético. O que o DNA sabe fazer? Se copiar. Ponto. Que a gente está falando da sequência de adenina com timina. Isso, lembra disso? Pô, o cara é bom, hein? Tem bilhões de séries, aí se você muda um para o outro, já mudou seu olho de castanho para azul. Já. Exatamente. Mas é isso. Como chega nessa complexidade toda aqui, é muito interessante. Sim. Mas assim, nós temos um cérebro que está o tempo inteiro avaliando o quê? Risco. A gente faz análise de risco. Fala, vou, não vou. Vou, não vou. E assim, como é que... E nós somos um bicho social. O ser humano não vive sozinho. Isso é verdade. A gente precisa, para repovoar, inclusive, a Terra. Se acabasse todos os seres humanos, um casal não repovoa. Você precisa de umas 100, 150 pessoas, mais ou menos, seres humanos, para você conseguir repovoar o planeta com o ser humano. Então, é bicho que só funciona em sociedade. Agora, como que a gente negocia o nosso funcionamento numa sociedade moderna, do tipo civilizatória, que tem 10 mil anos de existência? Nós temos 300 mil de existência no planeta e 10 mil de civilização. Nós dois, a gente, há 100 mil anos atrás, só ia estar tendo esse papo se a gente fosse geneticamente relacionado ou se a gente estivesse fazendo um negócio, que eram tribos de 40 a 60 pessoas, os homens todos parentes, porque é o pai e todos os filhos, as filhas ele exportava para as outras tribos, então as mulheres não eram geneticamente relacionadas porque eram importadas esposas. Então, homem, para bater papo com homem,
A maior parte das vezes estava batendo papo com um parente genético. Hoje em dia, como é que você chama um amigão seu? E aí, irmão? Pronto! Você usa um termo genético para designar uma relação não genética, mas que para você é forte de afeto. Pô, a tribo lá, o que os caras faziam? Rituais de união. Fuma cachimbo da paz, vai ter que tomar o elixir do não sei o que para todo mundo... Ayahuasca, não sei o que. Qualquer coisa, mas um monte. Então, a utilização de substância ritual para fortalecimento de afeto, porra, é a história do ser humano. Desde sempre, desde que existe ser humano, existe isso. Então, não tem como isso pode, aquilo não pode. Aí é uma coisa comercial, política. Eu acho que a discussão é muito rasa. Sim. Nós temos uma discussão rasa no nosso país, especificamente. Tá? Os americanos, nós, né? América. Norte, Central, Isso, Sul. todo mundo aqui. Estados Unidos e nós, vamos pegar, que são os dois maiores, né? Nós temos uma percepção das coisas muito rasa. Você vai para a Europa, que é um país, um continente um pouco mais maduro. Mais velho, né? Velho de verdade, e maduro. Mas maduro, eu acho que né? é exatamente por isso. Se você for olhar uma sociedade de 500 anos, não Diferente se de uma reconstruiu milenar, né? tantas vezes quanto uma sociedade milenar. Perfeito. Cruzadas, e vai voltando. Quanto mais você volta, mais... Homo sapiens chegou na Europa há 50, 70 mil anos atrás. E aí chegou lá, tinha Neandertal inteira. Era tudo Neandertal na Europa. Aí nós chegamos lá e matamos 99% deles e tomamos conta. Então, há 50 mil anos, a Europa é a Europa. 50 mil. Nós temos 500 aqui. Adorei o que você falou. É isso mesmo. Não, é nada. Então, o que acontece com o uso do vaporizador, por exemplo, na Inglaterra, que é um país onde a saúde, como ela é totalmente estatizada, quem paga é o governo, sim, eles controlam muito os gastos. O que eles falaram para a população? Para de fumar e troca já. Você vai no site do Ministério da Saúde em inglês, tem um monte de entrevista com cientistas, videozinho explicando como que para de fumar. Vai lá, e eles falam, vai lá, fala com o seu médico vai te contar como faz para parar de fumar. E trocar pelo vaporizador. Aí a gente vem para cá, 10 horas de voo, 9 horas de voo, você está na Inglaterra. 10 horas separados de uma viagem de 10 horas. Chega aqui, não, isso aqui é uma desgraça, mata não sei quem, faz não sei o que lá. Você vai para os Estados Unidos, mesma coisa, não, lá está matando. Peraí, nós estamos falando de mundos diferentes? Não. Só tem um pouco de água daqui até lá e já tem tudo isso de diferente. Nós estamos falando de gente que está preocupada com coisa muito pequena. Que na verdade pode até ser grande, mas para pessoas pequenas, de repente. Porque... Tá certo. Eu acho que vai muito para esse ponto. Eu acho que é quando você deixa de colocar o interesse de todo mundo que você deveria defender para defender um interesse seu. Isso, boa. Porque aí que está o ponto. Quantas pessoas você precisa afetar negativamente ou cercear um direito de alguém para você obter algo a mais que você nem precisava no final da tarde? Porque se você colocar ao pé da letra, a maioria das pessoas que realmente tomam decisões podem almoçar camarão qualquer dia. Ok. Podem andar num carro blindado, estão numa cobertura. De helicóptero, nem precisa nem andar de carro, né? O motorista dirige enquanto ele está com o assessor dele respondendo alguma coisa enquanto ele está só olhando o trânsito, ouvindo música. A maioria das pessoas que tem capacidade de tomar decisões somente impactantes tem esse tipo de perfil econômico, social. A gente pode colocar em 90... Chama hierarquia de dominância. Exatamente, a pirâmide aí... É hierarquia de dominância, é isso mesmo. Parando para pensar nisso, toda vez que uma pessoa cerce o direito de uma comunidade que está mais para a base da pirâmide, para ele de repente comprar um carro de outra cor ou voltar para outra cidade, você entende o ponto? Às vezes quando você começa a colocar nesses... E é por isso que eu entendo quando você fala, é uma discussão muito pequena. Porque eu concordo. Tem muita gente que às vezes por interesse, e eu não estou falando necessariamente de uma indústria tabagista, estou falando do mundo como um todo. Legal. E isso vai para todas as esferas. A gente está falando agora tabaco e fumar como commodity, como hábito, assim como beber, como comer, como transar, como assistir filme, etc. Mas as pessoas falam, tipo, não pode ir pronto. Por quê? Porque eu quero assim. Para mim é melhor. Então, e aí, os americanos brincam, follow the money, né? Já ouviu essa expressão? Já. Segue o dinheiro. Alguém está ganhando com esse negócio. Porque se você tem uma demonstração científica irrefutável, acabou. O seu problema está terminado. O resto é política e dinheiro. Sim.
Então, o uso de substâncias tem muito disso. Então, a cocaína já foi legal, a heroína já foi legal e hoje é ilegal. Mas parou de consumir. Talvez se consome mais do que antes, mais forte do que antes. E aí, quem que está se beneficiando com o imposto? Ninguém. Você sabia que o narcotráfico é o segundo negócio que mais movimenta dinheiro no mundo? Ele perde só para a indústria bélica. Então, E está na frente de turismo. Tudo gente bonzinho. Nós só queremos destruir. Nós temos quantidade de armas nucleares para destruir o nosso planeta milhares de vezes. E é claro que o uso de substância não vai estar longe. Legal As esse coisas número estão aí. muito em paralelos. E é louco você pensar que as pessoas gastam mais com drogas do que com viagem. Que fica parado se entorpecendo lá. Mas Fica viajando parado, né? Tá aí o que tá. Vai ver é mais barato Boa que ir pra analogia, praia. já parado. Pô, se você parar pra pensar, eu vou pegar o carro, vou até a Praia Grande aqui, é 1h30 e tal. E eu vou gastar só de pedágio. Se eu pegar o pedágio e entrar na biqueira, eu fico 1h30 na minha viagem sozinho. Eu acho que é uma possibilidade. Eu tô falando muita merda, né? Desculpa. Foi só pra descontrair pra... Esse foi o lado do canal do Macari. esse foi Legal, lá. legal. Uma das coisas importantes da gente estar conversando, você tem um canal que fala de um assunto específico, eu sou médico, essas discussões, isso é a sociedade se juntando para discutir problema. Sim. E soluções. E ver para onde que a gente vai, para ir melhor, para benefício da maioria. A liberação de substâncias que já são usadas, mas que em vez de dar dinheiro para bandido, desse dinheiro para uma pessoa mais honesta, um Poder construir empresário. a escola, poder Não, construir... e E arrecadar imposto ter com essas todo o desenvolvimento disso. Quer dizer, você vai lá comprar. Agora tem o canabidiol, né? Você tem Sim. visto isso. Eu estive nos Estados Unidos semana passada, fui visitar vários lugares de vitaminas, é um assunto que me interessa. O canabidiol tem inúmeros produtos. Fantásticos produtos, quer dizer, tiraram a parte da cannabis que faz bem para a saúde, tem uma série de benefícios de saúde, estão regulamentando e ok. E posso falar, eu diria que é um negócio do futuro, mas já é um negócio do presente. Porque e isso acho que já foi uma discussão que muita gente começou a abordar um tempo atrás, né, sobre os potenciais medicinais da cannabis e tudo mais. E isso acho que começou a crescer muito de 2005 para cá em geral. Só falando, será que vai legalizar, será que não vai? Será que regulamenta, será que não regulamenta? Já está, né? Se você for olhar, já tem indústrias bilionárias nesse ramo. Sim. Trabalhando em cima disso, já tem dados. E a gente tem que entrar nesse assunto no nosso país. Sim. Eu acho que tem que entrar com mais maturidade do que a gente enfrenta as coisas com muita imaturidade. Por que você acha que acontece isso no Brasil? Porque, de novo, isso tem a ver com todas as esferas. A gente está falando aqui de discutir, e não estou falando de ser favorável ou contra, mas de discutir aborto, de discutir maconha, de discutir casos de saúde pública, de discutir sistema carcerário, propriamente discutir política, esquerda e direita não se bicam. Por que você acha que no Brasil é tão difícil você conseguir criar um diálogo, uma comunicação? Porque, como você disse, eu acho fundamental, a gente tinha tudo para estar contra aqui. Né? Eu sendo o cara que faz vídeo de narguilha e você sendo o médico que defende qualidade de vida das pessoas. Nossa, eu tô... Então, a gente devia estar brigando. A gente devia estar brigando, mas aí que tá. Por que não pode pegar o meu conhecimento sobre tabaco e a dinâmica do narguilé e o seu conhecimento enquanto médico em relação com o paciente e juntar essas duas coisas e pensar em alternativas? Porque eu acho que é aí onde consegue algo novo, algo que agrega, algo que soma, né? E aí que tá. É uma dificuldade você ver isso sendo replicado em outras áreas do Brasil. Nós temos uma história... Nosso país, um pouco diferente do que foi a América do Norte, nós fomos um local de extração